derrota do Flamengo foi para o Santos, na Vila Belmiro. E o grande culpado foi esse cara aqui. Cinco jogos sem levar gol no Brasileirão, apenas uma derrota no campeonato. Isso até pegar o camisa 10 do Santos pela frente. Hoje eu vi o Neymar fisicamente num nível de Série A. Um jogador que é determinante, um jogador que pega a bola e sempre faz alguma coisa. Agora até a liderança está ameaçada. Tudo por causa do Neymar. É uma pena que hoje ele conseguiu decidir o jogo pro Santos. O último gol do Neymar no Brasileirão tinha sido em 2012, na primeira passagem dele pelo Santos. O cabelo agora tem tranças e não mais um moicano, mas algumas coisas continuam iguaizinhas. É o Neymar, né? Foi o Santos que começou em cima. Atenção para Real, passa a esquerda do gol! O Flamengo respondeu. Plata chutou da entrada da área. Bola no Plata, Plata no gol, espalma, Brasão! Missão ingrata era segurar o Neymar. Alguns se arriscaram, falharam. Nessa chance, o craque deixou o David Washington na boa. A finalização passou muito perto. Bateu na ponta do dedo, foi buscar o Rossi, escanteio. O Santos levava perigo, mas era o Flamengo que tinha a bola. E criava. Danilo tentou de cabeça. Arrascaeta deu de calcanhar pro Plata. Que jogada do Arrasca pro Plata! Toca no Brasão e vai embora! Do outro lado, Rossi precisou se virar nessa chance do Neymar. Defendeu Rossi contra o Neymar na entrada da meia-lua. Mas a noite era mesmo dele. Neymar recebeu na área, deixou para trás Léo Pereira e Varela e fez o que faz de melhor. Terremoto na Vila Belmiro! Será que o 10 da Copa do Mundo voltou? Um cara que é diferente como ele não pode ter tanta liberdade assim. No momento que a gente errou ali do gol ali, a gente estava muito exposto, muito aberto. E infelizmente ele teve a sorte, teve os méritos dele ali de fazer o gol. Na comemoração ainda meteu uma marra para cima do técnico Felipe Luiz. Eu te falei. E o jogo terminou assim. O homem mais abraçado da Vila Belmiro. Flamengo, na minha opinião, é o melhor time do campeonato. Então é muito difícil jogar contra um time assim. Mas hoje a gente demonstrou que nós podemos ir muito mais além do que a gente está vivendo hoje. 1-0 Santos. Além da derrota, o Flamengo perdeu o Bruno Henrique para o próximo jogo, suspenso depois do terceiro cartão amarelo. Por enquanto, o time segue na liderança do Brasileirão. Mas isso muda se o Fluminense não vencer o Cruzeiro hoje. A única coisa que está ao nosso alcance é fazer a nossa parte, né? Então hoje infelizmente não fizemos. Nós temos que rapidamente reerguer e levantar o ânimo, que temos um clássico domingo. Um adversário que também vem muito motivado, né, do grande mundial que fez e nunca é fácil jogar contra o Fluminense. E como você viu aí, o Bruno Henrique levou o terceiro amarelo e não joga o Fla-Flu de domingo. E o Pedro, será que volta? Felipe Luiz não quis entrar em detalhes sobre o camisa 9. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Foi um Flamengo de fato arame liso, porque a gente pôde ver um Flamengo com muita posse de bola, inclusive chegou a ter 70% de posse de bola durante a partida, mas não conseguia pegar e fazer essa posse de bola se converter em boas oportunidades. Eu brinquei aqui sobre a falta de finalização, mas esse é um grande defeito do Flamengo já há muito tempo. O Flamengo tem a posse de bola e muitas vezes não finaliza, demora demais para finalizar, e foi até uma informação que a gente trouxe aqui, que é uma orientação para não ficar chutando isso que eu ia pedir para você a todo relembrar. momento. Isso foi uma informação que você trouxe tem umas Uma 3 orientação. semanas, mais ou menos, Exatamente. ou mais até. Exatamente. Que o Felipe Luiz orienta o quê? Não, mais de um mês, foi até antes da Copa do Mundo de Clubes. Eu entendo que é um estilo de jogo, uma metodologia de trabalho do Felipe Luiz, mas está chamando muita atenção de maneira negativa ele há orienta? muito tempo. A não ficar finalizando a todo momento, que pode dar chance ao adversário. É basicamente isso. Só que ontem a gente pôde perceber que teve várias vezes que o Flamengo poderia finalizar
de longa distância, como o Luiz Araújo costuma fazer, e mesmo assim não fez. Só que eu acho que a derrota do Flamengo envolve também muito as escolhas do Felipe Luiz. E nem falo na escolha na escalação, que eu acho que a escalação era aquela mesmo, tanto é que a gente comentou aqui. Durante o jogo, eu acho que ele mexeu muito mal. Por exemplo, ele tirou o Alan. E é até ironia a gente dizer isso, que a partir do momento que ele tira o Alan, o Flamengo cai de produção. Por quê? O De La Cruz entra muito mal na partida. Inclusive, chama atenção isso, porque o De La Cruz não consegue fazer um bom jogo já há muito tempo. Ele também demora a colocar o Alacian, que é um garoto de extrema intensidade, e entrou muito bem. Ele botou o Cebolinha, que novamente entrou mal, e botou o Juninho, que nada conseguiu fazer aos 41 minutos do segundo tempo. Inclusive, isso é uma crítica ao técnico Felipe Luiz. A chance que ele teria de colocar o Matheus Gonçalves era ontem. E o Matheus Gonçalves nem sequer entrou em campo. Um garoto que estava sendo vendido ao Cruzeiro, ficou sabendo durante o intervalo que não seria mais vendido, falou que ia buscar oportunidades com o Felipe Luiz, e a oportunidade era ontem, e o Felipe Luiz nem colocou ele. E qual é a justificativa para você colocar um Cebolinha e um Juninho na frente do Matheus Gonçalves? Nada justifica isso. Inclusive, ele colocou o Cebolinha antes mesmo de colocar o Alacian. Então, o Felipe Luiz, ele não é coerente no discurso dele. Qual é a meritocracia? Ah, porque o Cebolinha treina bem? Gente, mas tá jogando mal. Então não faz sentido você ficar insistindo nele. O Alacian tem treinado bem e tem jogado bem. E qual é a justificativa para você deixar 14 minutos o Alacian em campo? Nenhuma. Então acho que ontem a derrota do Flamengo não é para colocar crise no Flamengo. Eu acho que esse papo de crise não cabe, até porque foi apenas a 5ª derrota do Flamengo com o Felipe Luiz no comando em 52 jogos. Não vai vencer sempre, mas a forma como perde chama atenção. Ontem o Flamengo teve a oportunidade de fazer o gol antes de tomar e não conseguiu converter. Eu entendo Pedro ficar ausente por conta de tudo que o Felipe Luiz já explicou, mas o maior problema do Flamengo hoje é falta de pontaria. E o Pedro a gente sabe que é o melhor nesse quesito. Então o Felipe Luiz e o José Boto, que é pago para isso, eles têm que trabalhar nos bastidores para recuperar o Pedro, para colocar um ponto final de fato nos bastidores dessa história, para o Pedro voltar a ter chances e aí, quem sabe, o Flamengo melhorar nesse quesito. Mas ontem, de fato, a gente pôde ver um Flamengo novamente sendo arame liso, e eu boto um pouco na conta do Felipe Luiz pelas escolhas durante o jogo. Nação rubro-negra, fim da linha no Flamengo. Presidente BAP pressiona Boto e diretor executivo de futebol português pode acabar sendo demitido no Flamengo. Não tem mais clima para o José Boto permanecer no Flamengo. Essa que é a verdade. O Flamengo virou um time de arame liso, toca pra cá, toca pra lá. Informação que o Vene Casagrande acabou de soltar ao vivo, né? Disse que o Felipe Luiz pede para que os jogadores finalizem pouco no gol, mas isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Flamengo tem que, sabe, agredir o adversário em diversas maneiras. Essa que é a verdade, sabe? Tô muito triste, né, com essa declaração, né, como do Vene Casagrande, onde ele afirma que o Felipe Luiz pede para os jogadores chutarem pouco. A gente vê o time do Flamengo no último terço, não é mais um time ofensivo, não é mais um time decisivo, e isso é uma vergonha. Então, assim, o Flamengo já são 7 dias, né, que a janela abriu e ninguém contrata, não chega nenhum jogador. O Flamengo tá com dificuldade no mercado, tá com dinheiro em caixa. Então, assim, isso é uma vergonha. Vocês aprovam essa saída do José Boto, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!